Recifes de coral são uma maravilha do mundo natural. Ecossistemas vibrantes, cheios de vida. Imagine uma cidade debaixo d'água, transbordando de cor e atividade. Essa é a essência de um recife de coral. Esses jardins subaquáticos são o lar de uma variedade impressionante de criaturas marinhas. Recifes de coral não são simplesmente rochas ou plantas. São organismos vivos. Animais minúsculos, chamados pólipos de coral, criam essas estruturas magníficas. Os pólipos constroem esqueletos duros ao redor de seus corpos. Esses esqueletos formam a estrutura do recife. Os recifes de coral são encontrados em águas claras e quentes ao redor do mundo. Prosperam em áreas com bastante luz solar. Isso porque eles têm uma relação especial com pequenas algas chamadas zooxantelas. Essas algas vivem dentro dos pólipos de coral e fornecem alimento aos corais através da fotossíntese. Nem todos os recifes de coral são iguais. Eles vêm em diferentes formas e tamanhos. Existem 3 tipos principais de recifes de coral: recifes de franja, recifes de barreira e atóis. Cada tipo tem suas características únicas. Os recifes de franja são o tipo mais comum. Crescem perto da costa, formando uma franja ao longo do litoral. Esses recifes são frequentemente separados da terra por uma lagoa rasa, tipo as piscinas naturais que a gente vê em Ubatuba. Recifes de barreira são encontrados mais longe da costa. Eles correm paralelos ao litoral, formando uma barreira entre o oceano aberto e uma lagoa. A Grande Barreira de Corais na Austrália é um excelente exemplo de um recife de barreira. Atóis são recifes em forma de anel que circundam uma lagoa. São formados no topo de ilhas, submersas ou vulcões. Os atóis são frequentemente encontrados no meio do oceano. Os recifes de coral são frequentemente chamados de florestas tropicais do mar. Abrigam uma incrível diversidade de vida. Estima-se que 25% de todas as espécies marinhas dependem dos recifes de coral para alimentação, abrigo ou reprodução. Peixes de todas as formas e tamanhos nadam entre os corais. Peixes papagaio, coloridos e vibrantes, pastam em algas. Tartarugas marinhas graciosas deslizam pela água. Tubarões patrulham as bordas do recife. Pense num verdadeiro carnaval submarino. Invertebrados, animais sem espinha dorsal, também são abundantes. Estrelas do mar, ouriços e caranguejos rastejam pelo fundo do mar. Polvos e lulas se escondem em fendas. Águas vivas delicadas flutuam com as correntes. Essa incrível biodiversidade é uma prova da riqueza dos ecossistemas dos recifes de coral. Cada espécie desempenha um papel importante na manutenção da saúde do recife. Recifes de coral não são apenas bonitos. Eles fornecem serviços ecológicos vitais. Agem como barreiras naturais, protegendo o litoral da erosão e de tempestades. Os recifes ajudam a amortecer o impacto das ondas. Reduzem a força das ressacas, protegendo as comunidades costeiras. Sem os recifes de coral, muitas costas seriam vulneráveis ao poder destrutivo do oceano. Os recifes de coral também desempenham um papel crucial na cadeia alimentar marinha. Fornecem alimento e abrigo para inúmeras espécies marinhas. Muitas espécies de peixes comercialmente importantes dependem dos recifes de coral para sua sobrevivência. Além disso, os recifes de coral contribuem para o ciclo de nutrientes no oceano. Ajudam a manter a qualidade e a clareza da água. Isso é essencial para a saúde de toda a vida marinha. Seção 5. Potências econômicas. Benefícios dos recifes de coral. Os recifes de coral não são apenas tesouros ecológicos. São também potências econômicas. Fornecem bilhões de dólares em bens e serviços a cada ano. O turismo é uma indústria importante que se beneficia dos recifes de coral. Milhões de pessoas viajam todos os anos para mergulhar, fazer snorkel e testemunhar a beleza desses mundos subaquáticos.
A pesca é outra indústria importante que depende dos recifes de coral. Os recifes fornecem habitat para muitas espécies de peixes comercialmente valiosas. Eles sustentam a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Os recifes de coral também têm valor medicinal. Compostos encontrados em algumas espécies de coral se mostraram promissores no desenvolvimento de novos medicamentos para tratar câncer, HIV e outras doenças. Os benefícios econômicos dos recifes de coral são vastos e abrangentes. Proteger esses ecossistemas é essencial para manter esses benefícios. Seção 6. Um mundo ameaçado. Desafios para os recifes de coral. Os recifes de coral em todo o mundo estão enfrentando ameaças sem precedentes. As atividades humanas e as mudanças climáticas estão colocando uma imensa pressão sobre esses ecossistemas frágeis. A poluição do desenvolvimento costeiro, agricultura e indústria está degradando a qualidade da água. Sedimentos e produtos químicos escoam para o oceano, sufocando os corais e perturbando seu delicado equilíbrio. A pesca predatória é outra grande ameaça. Práticas de pesca insustentáveis, como pesca com dinamite e pesca com cianeto, estão destruindo recifes de coral e esgotando as populações de peixes. A mudança climática é talvez a ameaça mais significativa para os recifes de coral. O aumento da temperatura do mar está causando o branqueamento de corais, um fenômeno que pode matar os corais. A acidificação dos oceanos, causada pela absorção do excesso de dióxido de carbono da atmosfera, está tornando mais difícil para os corais construir seus esqueletos. Essas ameaças estão interconectadas e estão levando os recifes de coral ao limite. Uma ação urgente é necessária para enfrentar esses desafios e proteger esses ecossistemas inestimáveis. Seção 7. Temperaturas em ascensão. O perigo do branqueamento de corais. O branqueamento de corais é um lembrete visual do impacto das mudanças climáticas nos recifes de coral. Ocorre quando os corais são estressados por mudanças na temperatura da água, luz ou nutrientes. Quando os corais branqueiam, eles expelem as algas simbióticas que vivem em seus tecidos. Essas algas dão aos corais suas cores vibrantes e fornecem alimento. Sem as algas, os corais ficam brancos e se tornam vulneráveis a doenças e morte. Eventos de branqueamento de corais em massa se tornaram mais frequentes e severos nas últimas décadas. O aquecimento dos oceanos é o principal impulsionador dessa tendência. Em 2016 e 2017, a Grande Barreira de Corais sofreu eventos consecutivos de branqueamento, causando mortalidade generalizada de corais. O branqueamento de corais é uma séria ameaça à saúde e sobrevivência dos recifes de coral. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa é essencial para mitigar essa ameaça. Seção 8. Esforços de conservação. Um farol de esperança. Apesar dos desafios que os recifes de coral enfrentam, há esperança. Em todo o mundo, cientistas, ambientalistas e comunidades estão trabalhando incansavelmente para proteger e restaurar esses ecossistemas vitais. Áreas marinhas protegidas, ou AMP, estão sendo estabelecidas para proteger os recifes de coral de atividades destrutivas. Essas áreas fornecem um refúgio seguro para a vida marinha e permitem que os recifes se recuperem. Projetos de restauração de corais estão em andamento para replantar recifes danificados com fragmentos de coral. Esses fragmentos são cultivados em viveiros e depois transplantados de volta para o recife. Práticas de pesca sustentáveis estão sendo promovidas para reduzir a pressão sobre as populações de peixes e proteger o delicado equilíbrio do ecossistema dos recifes. Campanhas de educação e conscientização estão aumentando a conscientização pública sobre a importância dos recifes de coral e as ameaças que eles enfrentam. Ao envolver as comunidades locais
e capacitá-las para se tornarem guardiãs de seus recursos marinhos, podemos criar um futuro mais sustentável para os recifes de coral. Seção 9. Nossa responsabilidade coletiva, assegurando o futuro dos recifes de coral. Os recifes de coral são um tesouro global, são um testemunho da beleza e biodiversidade do nosso planeta. Proteger esses ecossistemas não é apenas um imperativo ambiental, é nossa responsabilidade coletiva. Devemos agir agora para enfrentar as ameaças que os recifes de coral enfrentam. Isso requer uma abordagem multifacetada que inclui a redução das emissões de gases de efeito estufa, a melhoria da qualidade da água, o gerenciamento sustentável da pesca e o apoio aos esforços de restauração de corais. Trabalhando juntos, podemos garantir que as gerações futuras tenham a oportunidade de experimentar a maravilha e a beleza dos recifes de coral. Que sejamos a geração que muda o rumo e garante o futuro desses ecossistemas inestimáveis.